dia, Silene. Bom dia, Lídia. Dani. Bom dia a todos, bom dia a todas. Essa câmera top. Vamos iniciar a nossa prática de hoje. Lembrando que hoje é dia de lua cheia, o ápice da lua cheia é hoje, dia 7, nessa quinta-feira, a lua de Buda, em que o Buda histórico Siddhartha Gautama nasceu, chegou à iluminação e faleceu. Então é um momento de grande transformação, um momento de grande projeção de energia. Inclusive, eu pelo menos tenho sentido muita energia desde ontem, aliás, acho que desde antes de ontem. E essa noite foi uma noite difícil para mim, dormi muito mal, senti muito essa percepção, uma percepção aflorada de energia, de sensibilidade. E eu acho que isso vai trazer uma mudança, sabe? Uma mudança sutil. Às vezes essas energias que a natureza nos proporciona, elas nos criam um espaço para entender as coisas de uma forma diferente. Então eu vejo como essa possibilidade de entender essa energia que a Lua nos proporciona, uma oportunidade de a gente parar para refletir sobre os nossos acontecimentos, sobre o que a gente tem vivido, sobre os nossos posicionamentos. Então, eu não sei como é que vocês se sentiram essa noite, se todo mundo dormiu bem. Só digo que eu não dormi bem. Então é assim. Então é isso. Então hoje eu trouxe o mantra Om Mani Padme Hum, que é um mantra, faz referência ao Buda, da compaixão, para trazer esse elemento da compaixão para as nossas vidas, para a gente emanar essa energia. Então quando a gente entrou esse mantra Om Mani Padme Hum, a gente está conectando com essa mais alta forma de se relacionar com o todo, de se relacionar com os outros. Eu trouxe também aqui um pouquinho do que significa esse mantra, né? Então assim, quando recitamos o mantra Om Mani Padme Hum, que é esse som que vocês estão ouvindo, as emoções negativas, elas vão sendo diluídas. Desse modo, recitar esse mantra promove o renascimento em cada um de nós e a possibilidade de a gente sair do sofrimento. Esse mantra, ele purifica os agregados do ego. Ele aperfeiçoa as nossas ações, trazendo a nossa atenção, a nossa mente iluminada, a generosidade, a conduta harmoniosa, a perseverança, o entusiasmo, concentração e a visão interior. Então esse mantra, ele assegura forte proteção contra todo tipo de influência negativa e várias formas de doença. Então a gente vai entoar por alguns momentos esse mantra. Você pode entoar da forma como você desejar, você pode pronunciá-lo, pode simplesmente mentalizá-lo, imaginando essa energia da compaixão, essa energia da boa saúde, essa energia trazendo essa atenção ilimitada e ampla sobre todos os seres, criando essa amorosidade. Om Mani Padme Hum, entoando esse mantra tão poderoso, o mantra da compaixão, do Buda da compaixão. E lembrando que hoje é um dia de transformação, de transformação pessoal. Então a gente vai elevar essa energia da transformação pessoal através desse mantra.
Fecha os olhos, começa a perceber o mantra, começa a perceber as sensações que o mantra proporciona, produz no seu corpo, no seu ser, na sua energia. Om Mani Padme
Om Mani Padme Hum. Que essas transformações internas possam ser intensas e que possam nos levar à iluminação, a esse estado de conexão iluminado, ilimitado, ligado com o todo, a luminosidade da nossa mente, que a gente esteja mais atento a essa nossa percepção, a nossa real natureza, as qualidades inerentes do nosso ser, o nosso espírito amplo, imortal, possa se sobrepujar e se fortalecer diante de qualquer situação, de qualquer sofrimento, de qualquer relação que possa estar nos tirando do caminho espiritual. Om Mani Padme Hum. Vamos iniciar nossa leitura do livro Quando Tudo Se Desfaz, de Pema Chodron, Orientação para Tempos Difíceis, nosso manual de sobrevivência nestes momentos difíceis. E a gente parou na página 50, se eu não me engano. Geralmente eu leio um pouquinho do antes e continuo na página que a gente parou. Então, ela vai falar da desesperança, né? A gente estava falando da desesperança, do abandono da esperança. A desesperança é um solo básico. De outra forma, trilharíamos o caminho com a expectativa de conseguir segurança. Isso significa que não compreendemos seu propósito. Podemos praticar a meditação ou estudar os ensinamentos com esperança de conseguir segurança. Podemos seguir as orientações e instruções com o mesmo objetivo. Isto só nos conduzirá à decepção e ao sofrimento. É possível economizar bastante tempo levando muito a sério esta mensagem, desde já. Inicie o trajeto sem esperança de conseguir terra firme. Inicie com desesperança. Toda ansiedade, insatisfação e as razões para desejar que nossa experiência fosse diferente tem sua raiz no medo da morte. O medo da morte está sempre ali, como pano de fundo. Como dizia Shunryu Suzuki Roshi, mestre Zen, viver é como entrar em um barco prestes a sair para o mar e afundar. Entretanto, é muito difícil, não importa quanto se fale sobre isso, acreditar na própria morte. Muitas práticas espirituais tentam nos encorajar a levar nossa própria morte a sério, mas é incrível como essa ficha é difícil de cair. A única coisa da vida com que realmente podemos contar é incrivelmente remota para todos nós. Não chegamos a dizer de jeito nenhum, eu não vou morrer, porque obviamente sabemos que não é assim, mas com certeza será mais tarde. Essa é a grande esperança. Então é algo inevitável, é algo que a gente não pode dizer que não vai fazer. Eu não posso dizer que eu vou morrer, que eu não vou morrer. Ninguém é capaz de fazer isso. Certa vez, Trungpa Rinpoche deu uma palestra pública intitulada A Morte na Vida Cotidiana. Somos criados em uma cultura que tem medo da morte e a esconde de nós. No entanto, nós a experimentamos o tempo todo. Experimentamos sob a forma de decepção, sob a forma daquilo que não dá certo, sob a forma de um permanente processo de mudança. Quando o dia acaba, quando termina um segundo, quando expiramos, essa é a morte na vida cotidiana. A morte na vida cotidiana poderia também ser definida como experimentar tudo aquilo que não desejamos. Nosso casamento não vai bem. Nosso trabalho não está dando certo. Ter um relacionamento com a morte na vida diária significa começar a ser capaz de esperar e de relaxar na insegurança, no pânico, no constrangimento, naquilo que não vai bem. À medida que os anos passam, não chamamos mais a babá tão rapidamente. A morte e a desesperança fornecem a motivação correta para viver a vida com mais discernimento e compaixão. Entretanto, na maior parte do tempo, afastar-se da morte é nossa maior motivação. Evitamos normalmente qualquer tipo de problema.
Tentamos sempre negar que as mudanças, a areia que está sempre escapando em nossos dedos, são ocorrências naturais. O tempo está passando, e isso é tão natural quanto a mudança das estações ou a transformação do dia em noite. Entretanto, envelhecer, ficar doente, perder aquilo que amamos, não encaramos essas situações como ocorrências naturais. Queremos evitar a sensação de morte de qualquer modo. Quando algo nos lembra a morte, entramos em pânico. Não se trata apenas de cortar o dedo, começar a sangrar e colocar um band-aid. Acrescentamos algo mais, o nosso próprio estilo. Alguns de nós sentam ali estoicamente e deixam que as roupas se empapem de sangue. Outros ficam histéricos. Não colocamos simplesmente um band-aid. Chamamos a ambulância e vamos para o hospital. Alguns de nós colocam band-aids de grife. Não importa nosso estilo, o processo não é fácil. Não ficamos apenas no básico. Então a gente está sempre em busca de evitar essa sensação de morte. Então ela vai falar dos vários aparatos que a gente cria quando a gente está diante disso. Lembrando que, por exemplo, ao se cortar o dedo, a gente pode inventar várias possibilidades. É como atualmente tem se vendido máscaras de proteção de grife, né? Uma máscara para você se proteger custando R$300. Mas como é uma grife que produziu aquilo, né? Tem todo um significado de moda por trás daquilo, se dá um valor muito mais alto do que o real valor daquilo, né? A real utilidade daquilo. Então, como é que a gente lida com as situações de morte, por exemplo? Se você lida de uma forma mais prática, simples e direta, tomando os cuidados necessários para não ficar doente, por exemplo, ou você se enche de aparatos, fugindo daquilo de uma forma glamurosa, cheia de estilo. Não estou dizendo isso, não estou criando não estou dizendo que isso é positivo, né? Estou dizendo que é outra forma, nem que é negativa, é outra forma. Como é que você encara determinada situação? Então ela fala aqui, você pode cortar o dedo, começar a sangrar e colocar um band-aid. Você pode deixar sangrar. Não coloca o band-aid e deixa sangrar. Ou você pode ficar histérico com aquele corte no dedo e correr para o hospital. Ou você pode botar um band-aid de grife. Qual é a forma como você lida com a situação? É isso que ela está colocando. Como é que você lida com as situações da vida diante de uma situação como essa que a gente está vivendo agora? Né? Uma situação de isolamento social, uma situação de risco coletivo. A forma como a gente se posiciona vai ser muito importante para a gente entender os nossos movimentos. Como é que a nossa mente ela tem elaborado os nossos conteúdos, né? Tem elaborado a nossa forma de estar no mundo. Ela fala aqui que não importa o nosso estilo, a gente não consegue ficar apenas no básico. A gente sempre está elaborando as situações. Em vez de encarar aquilo de frente como a gente sempre está criando alguma fórmula, às vezes mágica, né? Assim, de lidar com a situação. Mágica no nosso entendimento, né? Assim, tipo, não podemos apenas voltar ao essencial. Simplesmente voltar, esse é o início do início, o essencial, o bom e velho eu. O essencial, o bom e velho dedo sangrando. Volte para casa, para casa 1, ela está falando como se fosse um tabuleiro. Volte para casa 1, para o básico mínimo. Relaxar no momento presente. Da desesperança, na presença da morte. Não resistir ao fato de que as coisas terminam, passam e têm uma substância duradoura. De que tudo está em mudança o tempo todo. Essa é a mensagem fundamental. Então, perceber que as coisas não são duradouras. A gente não resiste a isso. A gente percebe que as coisas têm um início, meio e fim. É óbvio que a gente se movimenta dentro dessa situação. É óbvio que a gente cria situações de proteção, por exemplo, no caso do que a gente está vivendo agora. Mas como é que você reage a isso? Você reage fazendo o básico, que é se proteger, ou você cria uma dimensão além disso, cria histórias a partir disso.
cria narrativas. Então, se você sabe que está num risco de contaminação, aí você começa a projetar várias histórias em relação a isso. Já fica pensando em outros detalhes, outras narrativas possíveis para aquele acontecimento, que acabam te colocando numa situação de maior ansiedade. Quando falamos em desesperança e morte, estamos falando em encarar os fatos, sem escapismos. Podemos ainda ter todo tipo de vício, mas deixamos de acreditar neles como uma saída para a felicidade. Quantas vezes nos permitimos o prazer a curto prazo da dependência? Porque agimos assim tantas vezes? Aprendemos que agarrar essa esperança é uma fonte de infelicidade que transforma o prazer a curto prazo em inferno a longo prazo. Desistir da esperança é um estímulo a ficar no seu próprio lado, a fazer amizade consigo mesmo, a não fugir e a voltar ao essencial, não importa o que aconteça. Então, quando ela fala de desesperança e morte, está falando de encarar as coisas como elas são. Né? Se permitir a lidar com as questões sem buscar um subterfúgio, né? Sem buscar algo que, vamos dizer assim, trapaceie, né, a situação. A gente, às vezes, coloca uma cortina na frente daquilo que a gente não quer ver. E aí se perguntar por que a gente age dessa forma. Por que a gente se agarra com tanta força à esperança, a uma fonte de infelicidade? Ela trata a esperança como uma fonte de infelicidade porque essa necessidade de a gente sempre buscar algo externo. Ela trata a esperança como essa necessidade de buscar algo que vai além do que a gente possui, do que a gente tem em si mesmo. Então ela fala que desistir da esperança é um estímulo a ficar do seu próprio lado. Então a gente fica residindo naquilo que somos. A gente fica mais próximo dos nossos conteúdos internos, a gente fica mais próximo do que somos, da nossa essência. Ela fala novamente, voltar ao essencial, não importa o que aconteça. O medo da morte constitui o pano de fundo de toda essa situação. É a razão pela qual ficamos inquietos, entramos em pânico e sentimos ansiedade. Mas se experimentarmos completamente a desesperança, desistindo de qualquer expectativa de alternativa para o momento presente, poderemos ter uma relação prazerosa com a nossa vida, uma relação honesta e direta, que não mais ignora a realidade da impermanência e da morte. Então, se manter presente, acolher, entender a nossa situação como ela está, respeitando o nosso modo de agir, respeitando o nosso corpo, respeitando as nossas necessidades. Talvez as necessidades, por conta de várias questões que você esteja vivendo, seja uma necessidade de estar um pouco mais agitado, porque realmente a situação que a gente está vivendo é uma situação de grande estresse. Então, o seu corpo ele precisa liberar esse estresse que está sendo produzido, que você está sendo acometido. Então é natural. Então você vai acolher isso. Em vez de você rejeitar, não quero ficar agitado, recebe, aceita essa agitação, percebe essa agitação como algo natural, como uma resposta à situação que você está vivendo e acolhe, respeita esse processo. A partir desse momento você vai naturalmente, quando você relaxa, você repousa nesse sentimento, nessa sensação, você começa naturalmente a se aproximar do que vai te fazer bem. Porque você vai ter mais clareza do que está te fazendo mal, que está te trazendo incômodo. Pode ser o turbilhão de informações, de notícias negativas que você tem recebido. Pode ser a carga excessiva de trabalho que você ainda está recebendo, por mais que você esteja em casa. De repente você está fazendo um home office que está sendo tão ou mais exaustivo do que era quando você tinha que sair de casa, porque além das questões externas, você tem as questões do lar para resolver. Então se assenta, cria uma relação com essa sensação, percebe essa sensação, repousa nessa sensação. Depois você relaxa nessa sensação, percebe o que pode te manter mais estável.
Que aí você vai levando esse estado para outras relações, para a alimentação, por exemplo. De repente você está numa alimentação que está lhe auxiliando a produzir essa agitação, muito estímulo, muita cafeína, álcool, açúcar. Então percebe que estímulos você está recebendo a partir dessa alimentação. Aí você vai estendendo esse processo de repouso para todas as situações da sua vida. Inclusive até externas, porque a gente não é só esse indivíduo aqui. Como a gente sempre fala, a gente é um contexto, né? A gente está interligado. A gente está interligado com a natureza também. Até perceber como é que a influência fora daqui também exerce sobre você e aceitar e acolher, sabe? Perceber isso como algo natural. Agitações são naturais, pausas, relaxamento é natural. Você vai entendendo que todos esses processos que a gente vive cotidianamente são naturais. Não tem um momento de... como é que eu posso falar? Completamente linear. A gente vai ter umas ondulações. Agora a gente vai ter um comprometimento conosco, a partir da meditação, de que essas flutuações não sejam tão acentuadas. De você não vá lá num pico extremo de euforia para ir cair num pico baixo de tristeza. Essa é a ideia. A gente vai manter as flutuações porque é natural da nossa mente, é natural da nossa natureza, do nosso corpo. Se a gente criar uma expectativa de ser uma vida super linear, algo super abstrato, que não existe na natureza essa forma. Isso é tudo abstração que a gente criou. A natureza tem flutuações, tem curvas. E assim a nossa mente ela funciona com curvas, com momentos de altos e baixos. Só que aí o declínio e a subida é que a gente tem que tomar cuidado para que isso não fique tão discrepante. A gente buscar andar no caminho do meio, o caminho que o Buda ensinou, no meio. O caminho do yoga, o caminho do yogi é o caminho do meio. O yogi, ele sai dos excessos, ele não vai nem para um lado nem para o outro. Nem é muito, nem é pouco. É ali, entendendo a sua natureza, entendendo que você já possui tudo, você já tem tudo em si mesmo, todas as ferramentas necessárias para a felicidade já estão com você. Então, vamos para o capítulo 8, na página 53. Os 8 dharmas materiais. Dharmas são ensinamentos. Podemos achar que, de algum modo, devemos tentar erradicar esses sentimentos de prazer e dor, perda e ganho, louvor e culpa, prestígio e desonra. Entretanto, seria uma abordagem mais realista tentar conhecê-los, ver como eles nos fisgam, observar como colorem nossa percepção da realidade, perceber que não são assim tão sólidos. Então, os 8 dharmas materiais se transformariam em meios para nos tornarmos mais sábios, bondosos e felizes. Um dos ensinamentos budistas clássicos sobre esperança e medo refere-se aos chamados 8 dharmas materiais, que são pares de opostos. 4 de que gostamos e a que nos apegamos, e 4 de que não gostamos e que tentamos evitar. A mensagem básica é de que sofremos quando ficamos envolvidos neles. Em primeiro lugar, gostamos de prazer e somos apegados a ele. Ao contrário, não gostamos da dor. Em segundo lugar, gostamos de louvores e somos atraídos por eles. Tentamos evitar a crítica e a culpa. Em terceiro, gostamos de prestígio e damos valor a ele. Não gostamos da desonra e tentamos evitá-la. Finalmente, somos apegados ao ganho, a conseguir aquilo que desejamos. Não gostamos de perder o que possuímos. Então, são maneiras, né, uma forma didática de esclarecer como é que a nossa mente funciona, nessa questão dualista, né, de rejeição, de aceitação e rejeição. Só que tem as questões que são bem mais pontuais, né, dentro desse aspecto dual de aceitar e rejeitar, de bom e ruim, de bem ou mal, que a gente sempre está julgando, né, sempre está qualificando as coisas dessa forma. De acordo com esse ensinamento muito simples, estar imerso nesses 4 pares de opostos, prazer e dor, perda e ganho, prestígio e desonra, louvor e culpa, é o que nos mantém presos ao sofrimento.
Sempre que nos sentimos bem, nossos pensamentos são geralmente sobre os aspectos de que gostamos: louvor, ganho, prazer e prestígio. Quando nos sentimos insatisfeitos, irritados e fartos, nossos pensamentos e emoções estão provavelmente girando em torno de algo como dor, perda, desonra e culpa. Então são aspectos da mente que são muito claros. Então a psicologia budista, ela já tinha essa visão. Há muitos milhares de anos atrás, eles já estabeleceram essa relação de pensar a psicologia da mente. Como é que a mente funciona, a mente humana funciona. Enquanto nós ocidentais estamos no externo, né, ligados às questões materiais, o Oriente eles já estavam criando uma tecnologia da psique, né, a ciência da psique, da mente. Eles já estavam anos à frente, né? Inclusive Jung, Freud vão se deter, vão estudar. Muitos deles tiveram muita relação com os ensinamentos budistas, né, com livros budistas, para entender a mente humana. Então vamos tomar o louvor e a culpa. Alguém chega até nós e diz: você está velho. Se acontece de querermos ser velhos, vamos nos sentir muito bem. Ouvimos isso como elogio. Sentimos grande prazer e um sentimento de ganho e prestígio. Entretanto, imagine que passamos o ano inteiro obcecados pela ideia de nos livrarmos de nossas rugas e de termos uma linha no queixo mais firme. Quando alguém diz você está velho, encaramos isso como um insulto. Acabamos de ser criticados e experimentamos um sentimento de dor correspondente. Então, muitas vezes a gente está no início da fase adulta e quando alguém diz que a gente está mais velho, a gente fica se achando que está mais velho, né? Gosta do elogio, acha que é um elogio e cria uma relação diferenciada em relação àquelas palavras. Mas, passado-se algum tempo, se você tem uma linha de expressão mais preeminente e por acaso você está atento a essa linha de expressão e aí alguém diz, você está mais velho, você já cria outra relação, né? Você já quer se proteger daquela situação, você quer se proteger daquela informação, já rejeita aquele conteúdo. Então essa palavra, ela pode ser, em um momento ela pode ser algo que possa causar algo negativo em você e em outro momento pode causar algo super positivo. Mesmo se pararmos agora de falar sobre ensinamento específico, já é possível perceber que muitas de nossas variações de humor estão relacionadas com a maneira pela qual interpretamos o que acontece. Então, a nossa forma de reagir às situações está muito ligada à nossa interpretação da realidade. Às vezes vem um estímulo externo. E aí você naturalmente vai responder aquele estímulo nas suas convicções habituais. Aí você, nesse momento que vier, você usa a prática de meditação. Pausa, repousa, para tudo que você está fazendo. Traz atenção à respiração. Aquele sentimento ele vai vir da mesma forma. Inevitavelmente. Eu não estou dizendo que quando a pessoa lhe chamou de feio, você vai simplesmente parou, meditou e vai ficar bem. Não é isso. A questão é como é que você vai lidar com aquilo. Que sentimentos, qual é a reação que você proporciona. Eu vi recentemente um gráfico mostrando a questão do calor, a geração de calor e tipo de temperatura do corpo. Em relação a determinados sentimentos. Aí mostrando amor, alegria, tristeza, raiva. Então, todos esses sentimentos eles provocam uma onda de calor no corpo, né? O corpo fica mais quente, fica mais frio. E aí você pausa e sente esse calor que vem. Sente essa sensação. Percebe. E aí vê que interpretação que você está dando àquilo. Às vezes a interpretação é o que faz a questão ficar tão intensa. Se você interpretar aquilo como uma brincadeira, de repente, vai que é uma brincadeira, vai que, né? E é de alguém íntimo, alguém próximo, você tem liberdade de tirar alguma brincadeira, aí você já lida de uma forma.
Se é um complexo desconhecido, você já lida de outra. E a partir disso é que você vai perceber qual é a relação, qual é a reação que você vai tomar quando determinada situação acontecer. Porque às vezes você precisa tomar uma reação pontual, ter uma medida pontual que possa evitar aquele acontecimento, até para não prejudicar outras pessoas. Vai que é um ataque preconceituoso. Aí você vai lá e age de uma forma pontual e direta, sem grosseria, com outro tom, outra forma de agir, mais racional, lidando com aquela questão da forma como ela é. E não pela interpretação emocional, passional, que possa acometer outros sentimentos e que possa até tirar a sua razão de agir. Então é um exercício, é um treinamento, não é fácil. Exige prática. Todo dia a gente pratica para essas ondulações, essas flutuações, elas diminuírem. E lembrando que elas não vão cessar, que a vida faz parte da vida, a gente tem que aceitar isso, a gente tem que lidar a vida como ela é, com as suas dores e seus amores, com seus cheiros e com todos os seus odores. Bom, se olharmos atentamente para as alterações do nosso estado de espírito, veremos que sempre existe algo que as desencadeia. Carregamos uma realidade subjetiva que está ali continuamente fazendo disparar reações emocionais. Alguém diz, você está velho, e entramos em um estado mental específico de alegria ou tristeza, de encanto ou aborrecimento. Para outra pessoa, a mesma experiência pode ser completamente neutra. Palavras são faladas, cartas são recebidas, telefonemas são dados, o alimento é ingerido, as coisas acontecem ou não acontecem. Acordamos pela manhã, abrimos os olhos e as situações sucedem-se o dia todo, até que vamos dormir novamente. Mesmo durante o sono, muita coisa acontece. Durante toda a noite encontramos as pessoas e situações de nossos sonhos. Como reagimos ao que ocorre? Somos apegados a determinadas experiências, rejeitamos ou evitamos outras. Quando somos fisgados por essas qualidades, né, da mente, os 8 dharmas materiais, então a gente pensa sobre isso. Porque até no sonho é uma forma de você perceber como é que seus pensamentos estão sendo nutridos. Às vezes você tem alguma notícia, algo que aconteceu durante o seu dia, reverbera na sua noite, no seu sono, no seu sonho. Então você sonha com aquilo. Sonhou com a fala. Aí você lembra, eu falei disso hoje. Eu falei sobre um assalto. Aí quando é à noite, você dorme e sonha sendo assaltado. Então, quais são os pensamentos que você está nutrindo? Que você está dando força, que você dá atenção, que você dá energia. Você observa esses pensamentos. Mas é uma forma até da gente escolher o que a gente recebe durante o nosso dia a dia. Por exemplo, se você tem ouvido muito noticiário esses dias, a tendência é que você fique mais assustado. Se você sabe que o número de mortos aumentou, naturalmente você fica mais... Se proteger, obviamente, é evidente que é super necessário. Mas você fica mais assustado, você fica com medo, você fica lembrando dos parentes, Você pode ter uma ação positiva no sentido de que, se está aumentando o número de mortos, eu vou ligar para mais pessoas, vou abranger o número de pessoas e de contatos nesse momento, tentar fazer contato com o maior número de pessoas, porque um de nós pode ser uma das vítimas daqui nos próximos dias, nos próximos meses. Ou você pode simplesmente evitar um pouco o contato com essas informações para que isso não altere a sua percepção dessa forma, para que você não fique tão nutrido com aquela energia. Então, você precisa estar ciente das informações, mas você não precisa estar tão envolvido. Essa é a questão. Você não precisa ficar
Se você sabe de uma notícia pontual, você já tem um meio de informação X, escolhe um meio X de informação e pronto. Não fica seguindo vários elementos, não fica ouvindo várias notícias no WhatsApp, não fica abrindo todo o vídeo que você recebe. Escolhe, seleciona, faz uma curadoria das informações que você tem à disposição. Inclusive nos assuntos com as pessoas, percebe o que você está se falando, qual é o assunto mais comum, mais recorrente na sua fala, nas suas conversas. Busca entender que você pode ampliar esses assuntos, você pode falar de outros assuntos, pode mencionar música, pode mencionar filmes, pode falar do que você está comendo, o que você está fazendo para comer, falar da sua rotina, falar das suas percepções. Vai criando outros elementos, vai se nutrindo de outros elementos. Percebendo qual é essa paisagem mental que você está criando. Então, palavras são faladas, cartas são recebidas, telefonemas são dados. O alimento é ingerido, as coisas acontecem ou não acontecem. Acordamos pela manhã, abrimos os olhos. Então, a ironia está no fato de que somos nós mesmos que construímos essa paisagem mental, por meio de reações ao que nos acontece. Eles não são concretos em si mesmos. Mais estranho ainda é o fato de também não sermos tão sólidos assim. Temos um conceito a respeito de nós mesmos que reconstruímos momento a momento e tentamos proteger por reflexo. Entretanto, esse conceito que estamos protegendo é questionável. É tudo muito barulho por nada, como empurrar e puxar uma ilusão que se desfaz. Podemos achar que de algum modo devemos tentar erradicar esses sentimentos de prazer e dor, perda e ganho, louvor e culpa, prestígio e desonra. Entretanto, seria uma abordagem mais realista tentar conhecê-los, ver como eles nos fisgam, observar como colorem nossa percepção da realidade, perceber que não são assim tão sólidos. Então os 8 dharmas materiais se transformariam em meios para nos tornarmos mais sábios, bondosos e felizes. Então a gente aproveita esses dharmas materiais, essas formas que a mente opera, para a gente se tornar mais feliz, para a gente se tornar mais bondoso, para a gente se tornar mais sábio. Então a gente vai percebendo os meios para que isso aconteça. Um meio, por exemplo, de medo de morrer, é ampliar essa compaixão, ampliar sua atenção para outras pessoas. Você percebe que tem alguém que está precisando da sua atenção, manifesta essa atenção para essa pessoa. E essa atenção pode ser de várias formas, manda um áudio, faz um vídeo, liga, enfim, cria uma possibilidade de conexão com as pessoas que você possa estar ampliando essa bondade, né? essa solidariedade. Enfim, a sua criatividade é que vai lhe conduzir para esses meios hábeis. Para começar, durante a meditação, podemos perceber como as emoções e os estados de humor estão relacionados com ter ganho ou perdido algo, ter sido elogiado ou acusado, e assim por diante. Então, na meditação é um meio hábil para a gente perceber essas questões. Então, quando a gente está na meditação, a gente percebe o conteúdo da nossa mente desfilando na nossa frente. E aí, percebendo isso, a gente observa que pensamentos é que estão vindo. Cada um, como eles são, com aquelas características, com aquelas qualidades. E a gente começa a entender que estado de humor é que está predominante. E como é que ele está e ao que ele está relacionado. Por exemplo, ter ganho ou perdido algo, ter sido elogiado ou acusado, e assim por diante. Às vezes você chega em meditação e está perturbado com uma perda material, né? Perdeu um dinheiro, e aquilo vem na sua mente, na sua tela mental. Se ela ficar muito forte e recorrente, é porque você está dando muita energia a ela. Aí você percebe que aquilo é a causa do seu sofrimento. Ser elogiado ou ser criticado. Você foi criticado. Poxa, eu fui criticado. Eu sou uma pessoa tão boazinha, faço tudo pelos outros, Aí no momento tal eu falhei, alguém percebeu e apontou.
Aí que a pessoa apontou, eu me sinto mal porque eu fui descoberto. Me descobriram. Não sou tão bonzinho assim, não sou tão perfeito assim. Aí você começa a pirar naquilo, né? Começa a reprisar aquela história várias vezes. Volta aquela história, volta de novo, volta de novo. Aí você percebe, por que eu estou dando tanta força àquilo? É a necessidade de sempre estar sendo elogiado? Por que eu estou querendo sempre ser elogiado? É carência? É uma questão afetiva? É falta de carinho, de acolhimento? O que está faltando? Aí você vai lá na raiz da coisa. Sabe? É falta de afeto. Está faltando afeto dos meus pais. Então eu vou buscar afeto. Vou lá tentar nutrir afeto com os meus pais. Eu não tenho mais meus pais para nutrir afeto. Vou criar uma relação de afeto em outra situação, em outra instância, com amigos, por exemplo, com os filhos, com os parentes, com um parente mais próximo. E aí a gente recria situações. Recria também as situações de afeto a partir da memória, relembrando os momentos positivos que você teve com alguém. Porque muitas vezes a gente fica rememorando só aquele que foi negativo de uma relação. Aí estabelece essa relação de carência. Por exemplo, uma relação de pai e filho. Tem a relação do pai e filho, aí você fica rememorando só o lado negativo dessa relação. Não lembra que seu pai trabalhou para lhe ajudar, que lhe ajudou nas tarefas escolares, que contou histórias para você dormir. Em vez disso, do positivo, a gente fica só no negativo, aí fica reforçando essa história negativa. Aí quando a gente cria uma história tão negativa ao ponto que a gente fica carente, a gente cria uma relação de carência com aquela história. E aí a gente arrasta essa relação de carência para todas as outras histórias que a gente compra. E aí a gente vira um sujeito carente. Então, em vez de você virar um sujeito carente, procura rever essa história. Rever essa história original. Então a gente vai precisar da meditação para isso. E também muita gente vai precisar de terapia. Terapia, olha, recomendo para todo mundo. Se você nesse momento estiver precisando de um auxílio maior ainda, além da meditação, a meditação é uma ferramenta excelente, importantíssima. Mas se você ainda precisar de mais apoio, busca uma terapia, busca um terapeuta. Tem vários terapeutas online trabalhando agora. Um psicólogo. Busca um psicólogo, vai fazer uma terapia, vai aprofundar essas questões, vai buscar essas informações. Eu já tinha falado até aqui em um momento de você, quando vier algumas questões durante o seu dia, você anotar. Procura na sua meditação também, ao final da meditação, anotar os pensamentos mais recorrentes. Se aquele pensamento está muito recorrente, vai na raiz dele, vai investigar. Investiga a raiz. Por que esse pensamento ele me incomoda tanto? Aí vai descobrir a raiz dele, porque a raiz pode estar lá na infância. Você pode estar arrastando uma corrente do passado tão longa e tão pesada que você não se dá mais conta. Você está enrolado nessa corrente. E aí a lucidez é isso, a lucidez da meditação, a iluminação é isso. A iluminação de Buda, a lua do Buda, Buda se iluminou em maio. Vamos se iluminar em maio, vamos aproveitar esse dia. A gente tem aí mais, 20 dias pela frente. Vamos se iluminar em maio, para a gente perceber essas questões. A iluminação é ter clareza em relação a como a nossa mente funciona. Ter uma percepção total, ampla, abrangente da dor, da alegria, das causas da dor, das causas da alegria, do sofrimento. A gente vai buscar isso, a gente vai ter uma vida mais plena. Vai criar uma condição mais favorável para a nossa existência nesse mundo. Inclusive para outras existências, né? Porque dentro do yoga, a gente acredita que a gente ainda vai voltar de novo. E vai voltar de novo quantas vezes for necessário para que a gente possa ganhar essa qualidade de ser iluminado. Ganhar não, né? Na verdade é retomar essa qualidade de iluminados, porque nós todos já temos essa iluminação dentro de nós. Está tudo aqui. Só que está tão guardado, está tão fechadinho. Então a gente vai precisar de algum tempo para poder fazer essa flor desabrochar. Esse conteúdo iluminado desabrochar e estar efetivo. Então, pratique, entre em contato consigo mesmo, não tenha medo.
Às vezes vem um pensamento que é desesperador entrar em contato com ele. Para quem tem doenças mais graves, como síndrome do pânico, depressão, quando você toma contato com aquilo, é avassalador, né? Você tem medo de lidar com determinados pensamentos. São aflitivos, são perturbadores. Chega, eu nem consigo falar essa palavra, de tão perturbadora que ela é. Então, ó, quando vem um pensamento perturbador, olha para ele como um amigo. Ele está vindo te ensinar alguma coisa sobre você mesmo. Percebe a natureza dele. Como é que ele se manifesta. Que cara ele tem. Por que ele está vindo daquela forma. O pensamento perturbador, ele não é por conta de uma... Muitas vezes não é uma pessoa que é o motivo, é a razão. Muitas vezes é a forma como você lida com aquela situação, aquela realidade. Porque nós já estamos numa condição, a maioria de nós, eu sei que tem muita gente que não tem essa capacidade, não tem essa condição, esse privilégio que nós temos de sermos seres autônomos, independentes, e que podemos dar conta de... Independência no sentido, digamos até econômico da palavra. Mas, numa situação ideal, né, que é a situação da maioria de nós, a gente tem condição de avaliar o que faz bem e o que não faz para nós mesmos. Se a gente tem essa condição, aproveita esse privilégio que você tem. Um privilégio único. Talvez em muitas vidas você não teve esse privilégio de sentar agora em um momento e parar para meditar. Então, talvez foi várias vidas para você atingir esse estado, desse momento aqui, um dia 7, uma quinta-feira de maio de 2020, em plena pandemia. Foi um acontecimento, um evento que te trouxe para esse momento da sua vida que você precisa meditar. Então aproveita, medita, pratica. Então é essencial a gente praticar. Busque informações sobre meditação, procura a meditação que for mais próxima da sua realidade no momento. Se você está numa situação muito aflitiva, procura mais meditações guiadas, meditações que vão te conduzir para um estado de relaxamento. Se você está numa situação onde você não está tão aflito, ou não está aflito, mas se quer se preparar para uma situação de aflição, de sofrimento, faz a meditação silenciosa para ganhar essa característica de uma mente relaxada e estável. Então aí a gente vai nutrindo esses estados, vai criando essa estabilidade, vai aperfeiçoando essas possibilidades. Então é algo que demanda tempo, demanda exercício. Então, hoje, por exemplo, a gente fez um mantra. O mantra é uma ótima possibilidade para você estar reforçando isso e iniciando nesses estágios mentais, né? Porque quando você está entoando o mantra, por ele ser repetitivo e você ter que se concentrar naquelas palavras, você acaba criando um estado mental. Sua mente ela se organiza para aquela situação. E aí você passa a procurar outros mecanismos que sejam um pouco mais desafiadores, né? Eu acho que uma das práticas mais desafiadoras que eu costumo ensinar para vocês aqui é a meditação no Lótus, aqui a meditação sentada, onde você olha lá para um ponto fixo, onde você encara realmente a realidade da sua mente. Então busca um momento do seu dia, faz 5 minutos, faz 10, faz 3, faz 2 minutos. Se compromete, hoje eu vou fazer 2 minutos de meditação silenciosa, tá ótimo. Aí para lá e fica. Mas se essa meditação ainda não dá para você, faça uma meditação guiada. A meditação guiada vai ser um meditador, né, um instrutor, ele vai falar o que é que você deve perceber no seu corpo, para que você entre num estado de relaxamento. Ele vai te conduzindo, né? Aqui no YouTube, eu tenho algumas meditações onde a gente fez essa experiência de meditação guiada. Se você quiser, eu posso mandar os links pelo direct, né? Você me manda uma mensagem, cara, eu queria uma meditação guiada. Aí eu mando para você, que aí você já tem essa ferramenta, ou faça as meditações silenciosas. Então você vai percebendo. Ou mantra, você pode passar meia hora entoando o mantra OM, que é um mantra que todo mundo sabe, que é um mantra
bem acessível. E aí você já vai criando essa mudança de padrão, essa mudança de visão, vai estabelecendo esse contato com a mente. E aproveita esses insights que vêm, esses pensamentos que vêm repetitivos, esses pensamentos que nos torturam, nos perseguem, eles são os nossos mestres. São eles que a gente tem que se agarrar. Se agarrar mesmo, sabe? Dá um abraço, me dá um abraço. Pá, dá um abraço nesse pensamento aflitivo. Se abraça nele e vá atrás dele para saber de onde é que ele vem. Quem é que criou ele? Quem é não? Quem criou foi você. Em que condição ele foi criado? Aí quando você entender essa condição de criação, você vai começar a tentar desfazer essa relação. Recriar essa história. Porque a nossa história de vida ela é plástica, assim como a nossa mente. A ciência tem comprovado isso. A nossa mente ela é plástica. A nossa mente ela tem a capacidade de se moldar ao longo do tempo. Não tem isso de você ter uma mente fixa. Não tem isso de você perder a capacidade de aprendizado. A mente ela é plástica durante toda a vida. Então a gente carrega essa plasticidade da mente por toda a vida. Inclusive em qualquer idade. Você pode estar recriando essas histórias. É só você focar no positivo dessas histórias. E dar atenção ao melhor dessas histórias da sua vida. Aí as histórias negativas, elas vão simplesmente, muitas delas vão continuar existindo, vão continuar pairando, mas elas vão virar apenas sombras. E vão acabar não sendo tão importantes na sua existência no presente. Elas não vão estar te perturbando no momento atual. Então vamos trazer as mãos ao centro do peito. Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão a todos, gratidão a todas. Um ótimo dia, um dia iluminado. Aproveitem esse dia de lua cheia para meditar, para relaxar, para trazer aspirações para a sua vida espiritual, o que você deseja realmente nesse caminho, nessa prática de yoga. E te aguardamos às 9h30 com a prática de yoga aqui no Instagram. E às 18 horas a gente vai ter o nosso Conversas de Lua. Então às 18 horas no YouTube, hoje a gente tem um bate-papo, eu e Davi, a gente vai conversar sobre produção cultural, filmes e outras coisas que a gente possa estar fazendo na quarentena. Valeu, gente! Bom dia!